Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Temos a memória facultativa de São Benedito. Aqui na Diocese de Garanhuns nós temos uma paróquia dedicada a São Benedito. Mas nós vamos meditar o texto normal da liturgia de hoje, segunda da 27ª semana do tempo comum. E é um texto belíssimo, o Bom Samaritano, tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quem é o meu próximo? Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto, composto de 2 pedaços, a primeira parte, do versículo 25 ao 28, é comum a Lucas, Mateus e Marcos. A pergunta do mestre da lei. Já a parábola do bom samaritano é um texto próprio, somente de Lucas. Aqui Lucas desenvolve elementos fundamentais da sua teologia. Não esqueçamos também que nós estamos subindo com Jesus para Jerusalém. É como se no caminho para Jerusalém nós encontrássemos este homem caído no caminho que vai de Jerusalém a Jericó. O caminho antigo de Jerusalém a Jericó serpenteava as montanhas, era um caminho muito estreito, praticamente só dava para passar uma pessoa. E de Jerusalém a Jericó são 42 quilômetros aproximadamente. Jerusalém está no alto da montanha, a quase 1000 metros de altitude, e Jericó está na planície, à beira do Rio Jordão, perto do Mar Morto. Portanto, não há como fugir daquele homem caído à beira do caminho. O caminho é estreito e só há aquela possibilidade de passagem. É bonito, então, primeiro perceber os personagens. No diálogo inicial e final, Jesus e o mestre da lei.
Na parábola propriamente dita aparecem 6 personagens. O homem anônimo, um certo homem, que caiu nas mãos dos assaltantes. Depois, o sacerdote, o levita e o samaritano. Esses 3 são muito importantes. Depois, o hospedeiro. E, por último, os ladrões. É muito bonito, então, ver como estes personagens atuam na parábola que Jesus conta. O mestre da lei começa com uma pergunta. Ele é intérprete da lei, conhece bem a lei mosaica, mas pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus então parte do chão próprio daquele homem, ele é mestre da lei, ele conhece a lei mosaica, e Jesus lhe devolve a pergunta: o que é que está escrito na lei de Deus, na palavra de Deus? E o mestre da lei dá uma resposta muito bonita. Inclusive, ele une 2 textos importantes. Primeiro, um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Mais importante do que simplesmente pensar cada dimensão que estas palavras significam, esse texto de Deuteronômio, que faz parte do Shema, a oração principal que era rezada todos os dias por Israel, mais importante do que pensar cada detalhe é pensar a totalidade, isto é, amarás o Senhor teu Deus com a inteireza do ser, com a inteligência, com a vontade, com os afetos, com a totalidade do ser. Mas o mestre da lei cita outro texto igualmente importante, de uma outra corrente teológica, tirada do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Percebam que o mestre da lei responde de modo muito correto, une 2 textos muito bonitos, o amor a Deus, o amor ao próximo. Jesus fez esta bela síntese, e aquele homem, doutor da lei, conhece teoricamente aquilo que Jesus já ensinou. O problema é que ele não quer acreditar e ele não quer comprometer-se. O versículo 25 já disse, ele fez essa pergunta a Jesus para pô-lo à prova, para tentá-lo, para testá-lo. Querendo então justificar-se, ele faz a pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus então conta a parábola belíssima. Jesus primeiro fala de um homem anônimo, sem nome, que entra na história no caminho entre Jerusalém e Jericó. E aí, neste caminho, ele encontra ladrões, não tem para onde correr. Se um dia vocês fizerem esse percurso, que ainda existe, obviamente que hoje existem as estradas modernas, mas existe ainda o caminho serpenteando as montanhas, é um caminho muito estreito. Em alguns locais não há para onde fugir, por causa do despenhadeiro, do precipício. E os ladrões o roubaram, o feriram e o deixaram quase morto. Entram então em cena 3 personagens. Primeiro um sacerdote, depois um levita, depois um samaritano. O sacerdote e o levita, ambos são da tribo de Levi, ambos são, de algum modo, sacerdotes da tribo sacerdotal. Os levitas e os sacerdotes, em Israel havia várias castas, várias dimensões, várias divisões da classe dos sacerdotes. Os sacerdotes normalmente estavam vinculados ao culto do templo de Jerusalém. Para isso eles precisariam ser sacerdotes, aaronitas, sadocitas, isto é, de determinadas classes sacerdotais importantes. Os levitas, embora fossem da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, mas não eram das castas aarônicas sadocitas. Em todo caso, é importante perceber que o sacerdote e o levita, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Então, teoricamente, eles já cumpriram a obrigação dele no templo de Jerusalém, cumpriram a obrigação deles,
já estão voltando para casa, provavelmente oficiaram no templo, mas eles viram o homem caído e passam pelo lado oposto. O verbo é muito interessante. Antiparechomai. Antiparechomai significa passar pelo lado oposto, pelo outro lado. Isto é, eles veem, mas eles não se indignam, eles não se comovem e eles, sobretudo, não têm uma atitude de compaixão para servi-lo. Pelo contrário, eles passam pelo lado oposto. O sacerdote e o levita, que vêm de Jerusalém, vieram do templo, estavam oficiando no templo, estavam rezando no templo, mas parece que essa liturgia não tem nenhuma vinculação com a vida concreta e cotidiana. De repente aparece um samaritano. O samaritano é considerado inimigo do povo judeu, impuro, mas é este samaritano, um certo samaritano, também sem nome, completamente anônimo. Ele está viajando, resolvendo as suas coisas, e ele chega onde está o homem caído. E aí aparecem dois verbos muito importantes. É muito importante a partir de agora a gente prestar atenção nos verbos. Os dois primeiros verbos, ele viu e sentiu compaixão. São os dois verbos fundamentais. Viu e sentiu compaixão. Não somente viu, mas o verbo para dizer sentir compaixão é um verbo tão importante, splanchnisomai. Splanchnisomai significa revolver-se em suas entranhas, em seu interior. Isto é, comover-se do mais profundo do seu ser. Splanchnisomai tem a ver com vísceras, tem a ver com os intestinos, tem a ver com a interioridade mais profunda do ser. Ele se move de compaixão. E aí, os versículos 34 e 35 apresentam agora as 7 ações, as 7 obras de misericórdia que esse samaritano faz. Acompanhe comigo, olhando aí na sua Bíblia. Primeiro, ele aproximou-se. Então, não somente viu e sentiu compaixão, ver e sentir compaixão agora se transforma em ações concretas. Versículo 34. Primeiro, ele aproximou-se. Segundo, ele enfaixou os ferimentos. Terceiro, ele derramou óleo e vinho, exatamente como curativo, como remédio. Quarto, ele colocou o homem ferido, quase morto, em seu próprio animal. Quinto, ele o levou para uma hospedaria. Sexto, ele cuidou do homem ferido. E sétimo, ele pagou ao hospedeiro. Então percebam, viu e sentiu compaixão. Aqui estamos no nível das atitudes profundas que brotam da interioridade do ser. Mas muitas vezes ficamos nesse nível, nos comovemos, mas faltam ações concretas. Por isso que os versículos 34 e 35 apresentam as ações concretas. São 7, isto é, a totalidade. A compaixão se transforma em gesto concreto. Vamos repetir. Aproximou-se. 1. 2. Enfaixou os ferimentos. 3. Derramou óleo e vinho. 4. Colocou-o em seu próprio animal. 5. Levou-o para uma hospedaria. 6. Cuidou dele. E 7. Pagou ao hospedeiro. É muito bonito o texto. Não somente, ele compromete inclusive o próprio hospedeiro. Cuide dele. Amanhã, quando eu voltar, se você tiver gasto alguma coisa a mais, eu vou também te pagar. Então ele não somente se comove,
ele cuida e ainda compromete outros a cuidarem também. O texto então termina nos versículos 36 e 37 com a pergunta de Jesus: qual dos três foi o próximo? Obviamente que a resposta é única: aquele que usou de misericórdia, isto é, o anônimo samaritano e inimigo. Jesus conclui o texto para nós, olhando nos nossos olhos e dizendo: vai e faze a mesma coisa. Guardemos isso no nosso coração. Rezemos esse texto e transformemos esse texto na nossa leitura orante da palavra de Deus. Durante esta semana, procuremos pelo menos fazer um gesto de misericórdia, um ato concreto de misericórdia. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.